Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo sobre a oração, o mandamento de Deus para toda a igreja, né? Que todos os irmãos, todos os crentes devem orar uns pelos outros. Ele nos manda fazer isso e nós temos que obedecer. Vamos para o nosso texto base, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 Pedro 4 e 7 diz o seguinte: a palavra do Senhor nos ensina dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós já explicamos, sobre esse texto no domingo passado, falamos mais detalhadamente sobre ele, então não vou repetir, tá bom? Vamos para o nosso texto, nosso versículo-chave, que é Tiago capítulo 5, Tiago 5, verso 16, e diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós também entendemos esse versículo no domingo passado, com relação ao que é um ser justo e por que Deus atende às nossas orações. O alvo, irmão, desses estudos sobre a oração é que nós possamos entender o valor da intercessão na vida cristã e a necessidade de praticar essa vida, Na oração nós precisamos entender o quanto é importante orar pelos outros, orar por nós também. Nesse versículo a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado diante de Deus. E agora a sua oração ela tem poder. Não porque você é poderoso, mas porque Deus te dá o poder. Ou seja, o poder vem dele, Nós oramos, clamamos ao Senhor e Deus atende a nossa oração com poder. Porque o poder é dele, o poder não é nosso. Não é que nós agora somos pessoas poderosas e o que nós orarmos e pedirmos a Deus, Deus vai nos dar. Não é assim. Nós vimos um exemplo no estudo passado de um homem de Deus que orou e Deus não atendeu a oração dele. Lembram? Quem foi? Paulo, Paulo orou para que Deus tirasse aquele espinho na carne dele e Deus não tirou. Então, não necessariamente, tudo o que pedirmos a Deus, Deus vai nos conceder, certo? Nós precisamos entender que temos que orar segundo a vontade de Deus, aí sim Ele nos ouve. E para orarmos segundo a vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Conhecer a vontade de Deus, não é não? Para que eu ore segundo a vontade de Deus, eu preciso o quê? Conhecer a vontade de Deus. É ou não é? Como é que eu conheço a vontade de uma pessoa? Quando essa pessoa me diz, não? Que é a vontade dela, eu tenho vontade de fazer isso, isso, isso. A pessoa tem que me dizer, não é? E eu tenho que ouvir. Como é que eu fico sabendo da vontade de Deus? Pela Bíblia. É a maneira que Deus nos fala. E eu tenho que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, Eu tenho que ouvir. Quando eu ouço a palavra, com atenção realmente, com cuidado, para aprender a vontade de Deus, aí eu consigo orar mais dentro da vontade dele. E as minhas orações passam a ser mais atendidas. Às vezes a gente ora e a oração não é atendida, E a gente fica dizendo, Senhor, mas por quê? Porque nós estamos orando fora da vontade de Deus. É simples assim, Então, quando oramos fora da vontade de Deus, Deus não vai atender a nossa oração. Certo? Então, preciso conhecer a vontade de Deus para que eu possa orar dentro da vontade dele. A vontade de Deus, ela é boa para nós, sim ou não?
E não vos conformeis com este século. Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita. Mas para que eu possa conhecer essa vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Eu não devo me conformar com este século, com a vida nesse mundo. Não é, a vida nesse mundo não é a coisa mais importante. Aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui é onde nós conhecemos a Deus. Entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante. Mas não é o mais importante. Tem coisas melhores. Que coisas melhores são essas? A eternidade, a vida com Deus lá no céu. E aí eu preciso conhecer essa vontade de Deus. Para que eu conheça a vontade de Deus, eu tenho que transformar a minha mente. Algo vai mudar. E aí nós retornamos para aquele ponto, onde nós sempre dizemos, irmão, se você crê no Senhor Jesus Cristo, a sua vida não é mais a mesma. Porque tem que haver uma transformação, uma renovação da mente. A sua mente agora é uma nova mente, porque você é um novo ser, uma nova criatura. E aí você passa a buscar a Deus, ouvir a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, aprender qual é essa vontade e agora orar segundo a vontade de Deus. E a sua oração vai ser mais atendida, ou as suas orações serão mais atendidas. Se nós oramos fora da vontade de Deus, sem saber qual é a vontade de Deus, aí fica mais difícil de Deus atender as nossas orações, né? Ele não atende aos nossos caprichos, ele trabalha para a glória dele, e aí nos usa como instrumento em suas mãos. Que maravilha, né? Nós sermos instrumentos de Deus para a glória de Deus. Isso é fantástico. Então nós precisamos conhecer essa vontade, essa palavra. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós temos que entender essa visão. Eu não leio a Bíblia para que eu tente adaptar os meus caprichos, né? Vamos dizer assim, a Bíblia aos meus caprichos, aquilo que eu quero fazer. Ah, mas eu tenho vontade de fazer isso, a Bíblia diz que não pode, mas eu vou ver se eu encontro um texto que contradiz, né? Para poder eu dar respaldo aos meus caprichos, às minhas vontades. Não é assim que a gente deve ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim? Aí eu vou ler a Bíblia para aprender. Ah, Deus quer que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu faça aquilo outro, né? Ah, Deus quer que a minha mente seja transformada, seja renovada, que eu tenha uma vida realmente transformada pela palavra, que eu viva agora de acordo com os mandamentos do Senhor, para a glória dele. Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer. É para isso que nós lemos a Bíblia. Não é, fulano de tal foi curado na Bíblia, então eu posso pedir a Deus a cura, eu vou ser curado também. E os que pedirem e não foram curados? Você esqueceu? Que também tem lá na Bíblia? Então a gente pega a Bíblia e só vê o lado que é confortável para nós e o que é desconfortável. Quem quer ter uma doença e ficar doente e não ficar curado? Levanta a mão. Ninguém quer, né? Todo mundo quer ser curado das doenças. Mas tem na Bíblia dizendo que homens de Deus não foram curados. E aí? Essa parte não é confortável para nós ouvirmos, né? Mas, rapaz, como é que pode? Deus não curou, não. Curou, não. Porque não era a vontade dele. Irmão, e Deus tem vontade que algum filho dele fique doente. E aí? Nós estamos na escola bíblica, viu? Se lembre que às vezes vem coisa pesada, né? Para nós ouvir. Às vezes a vontade de Deus é que a gente fique doente. Por quê? E agora? Se alguém perguntar, né? Irmão, mas por que às vezes a vontade de Deus é que a gente continue doente, a gente não seja curado? Exatamente. Para o nosso crescimento espiritual. Deus conhece os nossos corações, irmão. Deus sabe que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Se tiver tudo bem com a gente, às vezes a gente não busca a Deus. Tudo bem. Aí a gente, não, tá bom desse jeito, né? Aqui no mundo tá uma benção, né? Uma benção. Vai buscar a Deus para quê? Por que eu vou para a igreja se está tudo bem? Tem saúde, não tem problema familiar, não tem problema financeiro, está tudo a beleza no mundo. Para que eu vou buscar a Deus? E aí Deus conhece o nosso coração. Se você quer as bênçãos de Deus
e a sua vida tudo em paz, o que é que você tem que fazer? A chave do sucesso cristão, viu? Vou dizer agora. Busque a Deus na época boa, no tempo bom, de fartura. Quando tiver tudo bem na sua vida, sem doença, sem problema financeiro, sem problema familiar, busque a Deus intensamente, com todas as suas forças. E aí vai ficar tudo bem, né? Mas se na hora que vem essas bênçãos, né? Nenhum problema financeiro, nem problema de saúde, nenhum problema familiar, aí a gente se afasta de Deus, aí o que é que Deus faz? Venha para cá. Aí ele puxa na orelha, né? Só que o puxão de orelha de Deus é diferente do nosso, né? É diferente. Às vezes o puxão de orelha dele é uma doença, é um prejuízo financeiro, para a gente ficar, eita rapaz, e agora? Vou orar, né? Aí a gente se lembra de orar bem ligeirinho, né? Vou orar e pedir a Deus. Ore por mim, irmão, né? Na hora que o cinto aperta, né? O sapato arrocha mesmo, aí a gente, Senhor, meu Deus do céu, misericórdia, tenha piedade de mim, né? Por que não buscar Deus no tempo bom? É isso que a gente tem que despertar na vida, né? O despertamento espiritual, irmãos, é isso. É você se despertar para honrar e glorificar o nome de Deus no tempo bom. Ore a Deus, glorifique o nome do Senhor, busque a Ele, vá à igreja, participe das coisas de Deus, enquanto está tudo bem. Aí você vai desfrutar, vai buscar a Deus pelo amor, né? Como a gente costuma dizer, pelo amor. Não deixe vir a dor, não. Que às vezes a dor é grande demais. Dependendo de como é que nós nos afastamos de Deus, a dor é muito grande. Então, abra os olhos e busque a Deus enquanto está tudo bem. Rapaz, está uma bênção na minha vida, tá? Pois busque a Deus mais ainda. Se dedique mais ainda ao Senhor. Leia mais a Bíblia, ore mais, congregue mais. Se está tudo bem, aproveite esse tempo. Não é? Exatamente. Aproveite quando está tudo bem, né? Porque aí na hora da dificuldade aí fica mais difícil de buscar a Deus, né? A gente busca, mas é um sofrimento, uma dificuldade, medonha. Busque a Deus na hora boa. Que aí você vai desfrutar de mais bênção ainda na sua vida. Mais bênção. Vou fazer uma pergunta. Quando você está doente, você ora a Deus para ficar bom, qual o propósito de você ficar bom? O que é que lhe move a ficar bom? Por que você pensa, Senhor, me cura, Senhor, dessa doença, eu preciso ficar bom? Para quê que você precisa ficar bom? Já parou para pensar nisso? Quando você ora a Deus pedindo a cura, qual o propósito dessa cura? Entendeu? Essa é a ideia. Quando você ora a Deus pedindo a cura, tem que ser, Senhor, me cura, Senhor, porque eu não posso faltar aos cultos. Como é que eu doente eu vou te buscar? Eu preciso buscar o Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu preciso da tua presença em minha vida, eu preciso ir e estar em comunhão com os irmãos, eu não posso ficar doente, Senhor. Se essa for a sua oração, Deus vai atender. Com certeza. Não sei até que ponto, né? E Paulo era um homem de Deus e Deus disse, não, para aí, né? Essa eu não vou atender, não. Então, casos e casos, né? Mas provavelmente, na grande maioria das vezes, Deus vai atender a sua oração. Se a sua motivação é a glória de Deus, fazer a vontade do Senhor. Deus não disse, não deixei de congregar, como é costume de alguns? Então, se você está orando para ficar bom, para poder ir para a igreja, provavelmente Deus vai atender. A não ser que Deus tenha um propósito maior naquela enfermidade, como era na vida de Paulo, né? A não ser que seja isso. Então, mas mesmo assim, é uma enfermidade que você vai conseguir congregar. Entendeu? Então, entendamos essa verdade, irmãos, essa realidade, porque você vai conseguir viver uma vida cristã mais plena, mais abundante, no sentido de firmeza na palavra de Deus, no sentido de buscar o Senhor, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você entende o propósito da oração. Vamos observar, irmãos, aqui alguns pontos. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Deus diz, ore uns pelos outros. Por quê? Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Quem é que está dizendo isso aqui? É Deus na sua palavra, não? Por meio de Tiago escrevendo,
E aí Deus está dando essa ordem. Confessai. O Senhor está mandando a gente confessar os pecados. Ou seja, quando eu peco contra o irmão, eu tenho que ir lá, né, me arrepender, confessar os meus pecados. E orar uns pelos outros. É uma ordem dele. Então, por isso que eu devo orar pelos irmãos, por obediência à palavra de Deus. Que Deus mandou, ore pelos outros. Não é uma, vamos dizer assim, uma opção, né? Eu posso escolher orar ou não orar. Não, se você é obediente a Deus, você vai orar pelos outros. Porque Deus está mandando fazer isso. Também nós oramos porque nós, como filhos de Deus, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E Ele deu esse exemplo de orar pelos filhos de Deus. Lucas, capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, Pedro estava sendo provado, né? Eu, porém, roguei por ti. O Senhor Jesus Cristo orou por Pedro. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Está entendendo o propósito? Quando eu falo de propósito de oração, qual a sua motivação? Por que você está pedindo isso a Deus? Deus ensinou isso na sua palavra, presta atenção. Jesus orou, eu roguei por ti. Não teve nenhum propósito? Teve, para que a tua fé não desfaleça. Deus queria que a fé de Pedro desfalecesse? Sim ou não? Não. Então Jesus orou dentro da vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Entenderam? Porque era a vontade de Deus que a fé de Pedro permanecesse fiel, não desfalecesse. E aí, o Senhor nos deu esse exemplo. Orar pelos discípulos, pelos filhos de Deus, e com um propósito. Propósito de glorificar o nome de Deus. Se Pedro desfalecesse, se a fé dele desfalecesse, ia trazer glória para Deus? Não. Então, o princípio geral que eu entendo da oração é você orar para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. João 17, verso 20. Jesus aqui ele ora, né, pelos discípulos e também até por nós, nos nossos dias. Não rogo somente por estes. Jesus estava orando pelos discípulos. Né? João 17 é um capítulo clássico sobre a oração de Jesus pelos discípulos. Né? Aí diz, mas eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por nós. Nesse capítulo aqui está registrado isso. Né? Por aqueles que vierem a crer depois dele. Depois da época de Cristo, os que vierem a crer. Quem? Nós. Estamos incluídos na oração de Jesus. Então, Jesus orou por nós. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. Né? Foi uma ordem dele e um exemplo que ele deu, né? De orar pelos discípulos, pelos filhos de Deus. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então Jesus veio, viveu, ele deu o exemplo de como se deve viver a vida cristã. E nós devemos seguir os passos de Jesus. Então Pedro, né, inspirado aí, ele vem falar isso. Olha, siga os passos de Cristo. Ele veio aqui, sofreu, deu o exemplo, siga os passos dele. Se ele orou pelos filhos de Deus, nós também devemos orar. Né? Não somente pelos que já creram, mas também pelos que vierem a crer. Certo? Devemos orar uns pelos outros porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, irmãos, você observa que Pedro está dizendo, vós, porém, vós quem? Os crentes, a igreja.
A igreja é o quê? É uma raça eleita. É um sacerdócio real. O que é que o sacerdote fazia pelo povo? Ele intercedia pelo povo, não era não? Era ou não era? Esse não era o papel do sacerdote? Na igreja, quem deve exercer o papel do sacerdote? O pastor, né? Não é isso que as pessoas dizem? Não, o pastor é o sacerdote, né? Ele é quem tem que orar por todo mundo. Espera aí. Pedro está escrevendo para os crentes. São todos os crentes que devem desenvolver esse papel de sacerdotes. Ou seja, de interceder pelo povo. Todos os crentes têm esse papel. Vós sois raça eleita. Quer dizer que é só o pastor que é eleito? Quando eu coloco só para o pastor essa responsabilidade do sacerdócio, eu estou dizendo que só ele também é raça eleita. E os crentes não são eleitos, não? Não são salvos, não? Então, os crentes, eles são raça eleita, são salvos. Eles também são sacerdotes. Eles são intercessores. E aí temos que entender esse nosso papel como crentes. Nós somos intercessores. Somos uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó. Proclamar as virtudes é o nosso papel de toda a igreja. A gente pensa, não, o papel de proclamar a palavra é do pastor, é do missionário. É isso que esse texto está dizendo aí? A raça eleita tem esse papel de ser o sacerdote, de proclamar as virtudes de Deus. Todos os crentes têm esse papel, né? Orar e pregar. Irmão, mas eu não sei pregar, porque eu não sei nem ler. Viva. A sua vida pode ser a maior pregação do que o maior dos pastores de todo o mundo que passou aqui nessa terra. A sua vida, o seu testemunho, a forma como você vive na sociedade pode ser uma pregação muito maior do que 1000 mensagens que nós pregamos aqui só falando. Porque é na prática, né? As pessoas estão vendo a sua vida na prática de acordo com a palavra de Deus. Aí, opa, peraí, então a Bíblia diz para fazer isso e tem gente que faz. Então isso é possível fazer. E aí nós somos chamados para isso. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Proclamar as virtudes. Esse é o nosso papel. Quando é que devemos orar uns pelos outros? Efésios 6 e 18. Com toda a oração e súplica, orando, quando? Em todo tempo, né? Em todo tempo. No Espírito Santo de Deus. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverando, vigiando, suplicando por todos os santos. Todos os crentes, todos aqueles que confiaram a salvação de suas almas nas mãos de Deus. Por meio de Jesus, né? Orando, suplicando por todos, em todo o tempo. Isso é constantemente. É não desfalecer na oração. É orar sempre, intercedendo pelos nossos irmãos. Vamos observar aqui outros exemplos, né, de quando nós devemos orar. Já sabemos que é em todo o tempo, né? E agora vamos ver alguns casos específicos. Por exemplo, em tempo de provação. Lucas 22 e 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé de Pedro estava sendo provada. Em tempo de provação, nós devemos orar pelos irmãos. O Senhor Jesus rogou por Pedro aqui no tempo de provação. A fé dele estava sendo provada. Então, temos que orar. Nós temos que ter um cuidado, irmãos, para tentar entender, né, um pouco da realidade da vida dos irmãos. Não para estar bisbilhotando a vida dos irmãos, mas para compreender um pouco. Às vezes o irmão está passando por alguma coisa, uma prova, e aí a gente às vezes já quer julgar que não, é por causa de algum pecado que ele cometeu, assim como foi com Jó, lembram? Os amigos de Jó vieram acusar ele, não, foi algum pecado e tal, confessa. Não era. Era uma prova na fé dele. Então nós temos que tentar entender também. Quando algum irmão estiver passando por alguma dificuldade,
Vamos orar a Deus, pedir sabedoria. Senhor, nos orienta. O que é que está acontecendo na vida desse irmão? É um pecado ou é uma prova? Tentar entender antes de estar julgando. Não posso julgar os irmãos, né? Eu não sei. Às vezes o irmão está passando por uma coisa, está com uma vida mais santa do que a minha. Como é que eu vou julgar ele? Então tenho que tentar compreender para ver se não é realmente uma prova. E nós temos que ter um olhar sempre misericordioso, né? Não, irmão, será? Acho que não é pecado, não. Acho que é uma prova mesmo. Ser tendencioso a ver mais pelo lado bom da coisa. Não ficar julgando, não, pecado com certeza, esse irmãozinho é desconfiado, né? Não faça isso, né? Não fique julgando ninguém. Olhe pelo lado bom. Acredite, deve ser uma prova que o irmão está passando, vamos orar por ele, né? Para que Deus dê força para ele vencer essa prova. Se for um pecado, Deus vai revelar. Não adianta a gente estar querendo julgar a vida dos irmãos. Atos 12 e 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Era uma prova grande que ele estava passando, estava preso injustamente, né? Mas a igreja estava orando por ele, intercedendo por ele. Até hoje, nos nossos dias, nós temos que ver isso, irmãos. Se algum irmão for preso, literalmente, né, preso, guardado no cárcere, a gente não deve olhar pelo lado mal da história, acusar logo, né, como eu acabei de falar. Será que não foi de forma injusta? Não é tentar encobrir o pecado, mas é ter um coração misericordioso, perdoador. E Deus nos dá esse exemplo na sua palavra, né? Então temos que ver com essa ótica também. Se for algum erro, Deus vai mostrar. 2 Tessalonicenses 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nem todos creram, então existem homens maus sobre a terra, que às vezes ficam perseguindo os cristãos, né, tentando encontrar alguma brecha para atirar pedra nos crentes. Então nós temos que orar para não sermos provados, né, dessa forma. Ou, se formos provados, que sejamos aprovados. Se vier esse teste na nossa fé, que nós possamos ser aprovados. Mateus 26 e 38. Então lhes disse, a minha fé, ou melhor, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Então Jesus estava passando por uma prova muito grande. E ele foi fazer o quê? Orar. Foi só? Chamou alguém com ele. Nós podemos orar sozinhos, mas também podemos convocar alguém, né? Para nos ajudar em oração. Nós não devemos fazer como os discípulos, né? Ou o irmão chamou para orar por uma causa dele, eu vou dormir, né? Não. Vigiar, né? Com quem realmente está precisando de oração. Também precisamos orar em tempos de perseguição. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, né? Era um momento de provação, um momento também de perseguição, né? A igreja estava sendo perseguida naquele tempo para os inimigos da cruz de Cristo queriam calar a igreja. E era perseguição. E também devemos estar orando por os irmãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. É por isso a importância de compartilhar, né? Às vezes, se você está passando por uma prova, se você está passando por uma perseguição na sua fé, você compartilhar. Se você está precisando de ajuda em oração em favor daquilo, né? Daquela causa, então você precisa compartilhar com alguém.
Se não quer compartilhar com a igreja toda, porque depende de cada situação, né? E você não é obrigado também a compartilhar as suas dificuldades, as suas lutas com toda a igreja. Mas se você está achando pesado demais levar essa carga sozinho, chame alguém, compartilhe com alguém e peça oração. Se você não quer que toda a igreja saiba, peça sigilo. Irmão, estou pedindo oração aqui por isso, mas não diga para ninguém, vamos lutar nós dois primeiro em oração, vamos ver se Deus atende, né? Às vezes Deus quer que nós aprendamos também a fazer isso, né? A tirar, às vezes, aquele, entre aspas, orgulho, né, que nós temos de achar que podemos fazer tudo só e precisamos compartilhar com alguém. Às vezes Deus nos dá uma carga mais pesada para a gente aprender também essa lição. E às vezes eu preciso pedir oração, preciso de algum irmão me ajudando nisso. Não é que a oração é algo maneiro, não. Às vezes se torna bem pesado, dependendo do que seja a situação, né? Então precisamos, às vezes, pedir ajuda a algum irmão. Também em tempos de evangelização, devemos orar. Efésios 6 e 19. Estava pedindo oração, né? Vamos ver o 17, para a gente ver o tema. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Paulo estava escrevendo, né? Diz, também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então ele também pedia oração para evangelizar. Será que nós oramos a Deus assim? Senhor, me dá força e coragem para eu pregar a Tua palavra. Senhor, me abençoa para que eu não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar as verdades do Evangelho. Será que a gente ora pedindo a Deus essas coisas? Se não ora ainda, comece a orar. E Deus vai lhe dar intrepidez, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar força, vai abrir as portas, vai enviar pessoas para que você possa pregar, vai dar oportunidades. Mas você precisa orar também, né? Então, quando devemos orar uns pelos outros? Em tempos de evangelização também, certo? Inclusive, eu já compartilhei com os irmãos, né, desde domingo passado, aquele plano, podemos dizer que é um plano de evangelização, né? Essa questão das reuniões nas casas dos irmãos, se os irmãos assim concordarem, né, orarem a Deus e sentirem paz para isso, é um plano de evangelização, aquele plano ali. Por isso que eu compartilhei também com os irmãos, né? Porque não é um trabalho que eu faço só, né? Eu sempre quero envolver a igreja nisso, encorajar a igreja a fazer isso, né? A evangelizar. Porque não é um trabalho fácil e não é maneiro. Então não posso dizer, eu vou fazer só também. Eu estou deixando de dar oportunidade aos irmãos de evangelizar, de fazer esse trabalho, né? E vai ser muito mais difícil alcançar aquelas pessoas que você é bem próximo do que você mesmo, que já tem amizade, já é um parente, é um amigo, é um vizinho. Você já tem mais proximidade. Vai ser mais fácil atender um convite seu do que o meu, nem me conhece. Então é uma forma inteligente, que eu entendo, de nós alcançarmos as pessoas, né? A evangelização, irmãos, ela tem que ter estratégia. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um plano de ação, não é não? Você vai catar acerola para vender, você tem que ter um plano, não é não? É algo aparentemente simples. Catar acerola e vender é simples, não é tão simples. Você tem que ter um plano. Eu tenho que saber como catar acerola, eu tenho que embalar, eu tenho que pesar, eu tenho que saber os horários que eu vou sair para vender a acerola, que dependendo do horário pode ser que ela se estrague mais rápido, não é? Tem todo um plano. Algo aparentemente simples. Quem já tem experiência faz no automático, né? É automático já, porque já está tudo ali na mente. Mas vai um de nós que não sabe fazer? Vai dar errado, vai estragar a acerola, vai se perder um bocado, vai ter prejuízo, né? Está vendo? Está vendo? Algo aparentemente simples, mas não é simples. Tudo que a gente vai fazer na vida, irmãos, precisa de estratégia, precisa de um plano de ação, algo organizado, planejado, inteligente, para que dê certo e seja algo produtivo e tenha resultado. A evangelização, por que seria diferente?
Vou evangelizar de qualquer jeito? Não. Vamos procurar uma forma mais inteligente, uma forma mais produtiva, que eu consiga alcançar mais pessoas com uma efetividade maior. A gente pode até pensar assim, não, se eu sair na rua aí sozinho distribuindo folheto, faço a mombaça todinha sozinho. Faz. Nós já fizemos a mombaça quase toda distribuindo folheto, só a minha esposa e eu. Cadê o resultado? Porque se em todas as casas que nós entregamos folheto viesse pelo menos uma pessoa, não cabia aqui dentro não, viu? Não cabia. Não caberia, né? Porque foi muito. Nós só não fizemos aquela parte lá do São José, que chama, é? Depois da ponte para lá, assim, né? Aquela parte para lá nós só fizemos um pouquinho só, não fizemos tudo. Mas do resto para cá, ali na saída para Minerolândia, e na saída aqui para Copiar, nós fizemos tudo, centro, tudo. Se uma pessoa só de cada casa viesse para a igreja, caberia não. A gente tinha que fazer um prédio gigantesco daqui para sair na esquina lá, né? Cadê o resultado? Pode dar frutos mais na frente? Pode, mas nós não estamos vendo não. Então, por isso precisa de estratégia. Não estou dizendo que distribuir folheto é ruim, não estou dizendo isso não, certo? Muitas pessoas se converteram por meio de folhetos. Só que esse trabalho nós já fizemos. Vamos fazer de novo? Podemos até fazer de novo. Mas será que não é interessante a gente tentar uma outra estratégia? Não sei, né? É por isso que eu pedi aos irmãos, orem, né? E peça a Deus sabedoria, ver se é isso mesmo que Ele quer, né? Ou se Ele quer que a gente faça de novo a distribuição de folheto, não sei. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a de Deus. Por isso que eu compartilhei com os irmãos, para que os irmãos orem por isso. Então, em tempos de evangelização, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Dar coragem. Às vezes a gente tem vergonha de convidar o vizinho para a igreja, né? Convidar para a reunião na nossa casa. Irmãos, vai ter os irmãos da igreja vão vir aqui fazer uma reunião e tal. Você está convidado. Ouvir a palavra de Deus e tal. Você quer ouvir a palavra de Deus? Tal dia vai ter lá em casa. Ó, uma forma simples de você convidar alguém para ir ouvir a palavra. Né? Às vezes a gente diz, eu não sei pregar. Ah, eu não tenho coragem para fazer isso. Pois convide. Tem gente que tem um dom para convidar, né? Tem gente que é curioso, né? Chama mesmo, tá, e conversa. Cada um com o seu dom. Então, se nós todos trabalharmos juntos para a evangelização, eu acredito que é mais produtivo. O alcance seja maior, né? A estatística já diz isso, né? A própria ciência já fala isso. Quase 80% das conversões é por meio de família e amigos. Não é um ser estranho chegar numa cidade, sair fazendo uma campanha de evangelização e ter muito resultado, não. Certo? A maior parte, cerca de 80%, família e amigos. Começa por aí. Então, eu tenho alguma família aqui em Mombaça? Isso aí, pode até ter, né? Mas não conheço. Tenho amigos? Poucos. Na época que eu trabalhava de vendedor aqui. Mais alguns comerciantes, né? Que a gente conheceu. Poucos. Será que vocês, juntando tudo, não tem mais do que eu, não? Com certeza. Vocês têm mais família e mais amigos aqui em Mombaça do que eu. Então, a forma inteligente de se trabalhar é mover vocês para convidar essas pessoas para ouvir. Eu entendo assim, né? De acordo com todos os estudos que a gente já fez, pesquisas sobre efetividade de evangelização, eu entendo que é a melhor forma, né? Mas vamos orar a Deus para que Deus nos dirija, né, os passos. Pois é. É diferente, irmãos, a evangelização quando você convida alguém que conhece a sua história. Ela sabe quem você era antes de Cristo e agora está vendo quem você é depois de Cristo. É diferente. O impacto, a influência é maior. A pessoa viu a transformação que Deus fez na sua vida. É muito diferente do que eu chegar para alguém que não conheço, até um amigo seu, às vezes um parente chegado seu e eu não conheço. Aí eu chegar lá para evangelizar. A pessoa não me conhece, não sabe de onde eu sou, de onde eu vim, não tem nenhum parente aqui, não é aderente. É muito mais difícil as pessoas darem credibilidade. Né? Por mais eloquente que a pessoa seja, por mais
exemplos convincentes que você dê, argumentos bíblicos, mas a pessoa vai dizer, não sei nem quem é isso aí, né? E aí a vida, ela conta mais, ela tem um peso maior, né, do que só as palavras. A pessoa não sabe, às vezes acredita em tudo que você disse, concordou em tudo que você disse, mas quando você vira as costas, você é mais um falso daqueles que a gente vê na televisão por aí, né? Aí, entra aqui e saiu aqui. Alguns ficam plantados, alguns se convertem dessa forma também, mas o número, a porcentagem é bem menor. A ciência explica isso, né? Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Eu não sei de nada, né? Eu estou na vida para aprender, sou um aprendiz ainda. Estou sempre em busca de conhecimento. E a ciência é quem fala sobre essas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que toca os nossos corações para termos vidas melhores, mais dedicadas e alinhadas à Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, cada dia a termos sabedoria para fazer a Tua vontade e não a nossa. Pedimos, Senhor Deus, crescimento espiritual para cada um de nós, disposição para fazer a Tua vontade, nos trabalhos da igreja, na evangelização. Colocamos diante do Senhor também esse plano de ação que estamos tendo sobre as reuniões nas casas dos irmãos para alcançar mais pessoas, que a Tua vontade seja feita e não a nossa, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, que à noite possamos retornar para adorar o Senhor, Pai, e aprender da Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.